Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Pare tudo que você está fazendo, sente no sofá, esse programa passa rapidinho e tem um monte de conteúdo legal. Hoje eu vou trazer aqui para falar com a gente sobre leitura em família. A nossa querida amiga, porque ela já veio aqui uma vez, já é a segunda vez que ela está aqui. Ela é coordenadora pedagógica, ela é professora de pedagogia, é Amanda Zarzur Bevilacqua Marcondes. Ela vai estar aqui contando, dando dicas sobre leitura. E no terceiro bloco eu vou receber a minha querida amiga também, Viviane Ferreira. Ela é professora de educação física e ela vai dar dicas de brincadeiras para a gente fazer dentro de casa, de baixo custo. Olha, tem um monte, não saia daí. Amanda, além de ser uma querida amiga, um presente de Deus. Obrigada. É um prazer te receber. Quando você vem aqui, eu lembro de todas as minhas tias que eu estudei na escola dinâmica e toda vez que eu passo por ela, eu falo para os meus filhos assim, olha, a mamãe estudou nessa escola. E falo com muita alegria, porque é uma família linda que trabalha junto e trabalha com muito amor. Então eu trago você aqui com meu coração cheio de alegria, porque eu sei o quanto que vocês exportam Deus, vocês exportam a educação e são princípios e valores que vocês vivem. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Você também é muito querida, por mim e pela minha família. Obrigada. Vamos lá, nós vamos falar então da leitura em família. Isso. Esse momento de leitura, Amanda, de contação de história, é muito importante. Sim. E na família, então, nem se fale. Então, fala um pouquinho disso. Exato. Quando a família se reúne para proporcionar para a criança, né, esse momento de leitura, de contação de história, o primeiro benefício que acontece é que o vínculo familiar, ele vai se estreitar. Sim. Os pais se aproximam mais dos filhos, é um momento de troca entre pai e filho, é um momento que os pais têm também de acompanhar um pouquinho como está a linguagem da criança, como está a capacidade de interpretação. Sim. E, além disso, é um momento cultural e também relacionado à arte. É verdade. Né? Quando a gente pensa na literatura infantil, a literatura infantil, ela faz parte do Estatuto Literário, que nada mais é do que uma forma de arte, porque é um fenômeno que envolve a criatividade, onde através da criatividade do autor, do escritor ou do leitor, Sim. que o foco da leitura é dar asas à imaginação. Isso. Né? Então, através dessa criatividade, a criança representa e entende o homem, o mundo e a vida através da palavra. Olha que interessante isso que você falou. É um momento, além de estar em família, como ele é rico, né? Sim, sim. A criança pode ter, por exemplo, acesso a uma determinada cultura diferente da nossa, através de uma contação de histórias. Verdade. Né? Então, Quanta é uma coisa forma... que se aprende. Às vezes até a gente está lendo para o nosso filho e nós estamos aprendendo também. Exato. E é um momento tão gostoso. Eu digo que às vezes nesse momento de contar a história que você está próximo do seu filho, ele te conta alguma coisa que você nem estava sabendo. Sim. Né? São questões, às vezes o Davi me pergunta coisas, eu falo, ai filho, eu não sei responder isso. Vamos perguntar para o seu pai. Né? É um momento que também a gente mostra que a gente não sabe tudo, que nós vamos pesquisar junto. Sim. É bacana, né? É um momento de troca. De troca, né? Isso mesmo. Entre pais e filhos. E qual a importância dos pais serem leitores? Aí está uma chave importante. Fala pra gente, Amanda. Então, Manu, a criança, ela aprende muito pelo exemplo, né? Pelo modelo. E quando a criança percebe que os pais são leitores, qual é a referência que ela vai ter? Eu também vou ser leitor ou leitora. Sim. Porque a literatura, a história, a leitura vai estar presente no dia a dia dessa criança de uma maneira muito natural. Sim. Como os pais são referências para a criança, se ela percebe você lendo, seu marido lendo, naturalmente ela também vai ler. Eu não posso falar para o meu filho, pedir para o meu filho algo que eu não faça. Fica muito incoerente. Né? Então, os pais sendo leitores, naturalmente, a rotina da casa, a rotina da família vai abrir espaço para a leitura. Isso é tão verdade. Do lado da minha cama eu tenho um monte de livros, assim, livros que eu já li, que eu gosto de reler, livros que eu ainda vou ler. Às vezes eu pego, leio um pedaço, daí eu falo assim, eu quero sentar e ler ele de cabo a rabo. Eu gosto muito de estar perto dos livros. E leio. E no quarto das crianças também tem. E outro dia o Davi, só que o dele é prateleirinha, assim, na parede. E ele falou assim, mãe, eu quero pôr igual os seus livros, assim, do lado da cama. Exato. Então,
assim, como é que eu vou pedir para uma criança ler se a gente não lê? Como é que a escola exige depois a leitura? Exato. E a gente vai falar, não, você tem que ler, mas se a gente não faz, às vezes só está com o celular na mão. Exatamente. Não é? Tudo começa em casa. Tudo inclusive a leitura. A leitura, né? é o isso incentivo. Mesmo. E atualmente é muito comum os pais transferirem essa responsabilidade, incentivar a literatura à escola. Sim. E como é que a gente... ideal seria que existisse esse incentivo, existisse essa parceria de escola e casa. Sim. Como que a gente pode fazer com que seja inserido isso dentro dos lares? Então, quando a criança chega para a escola, né, quando a criança vai para a escola, ela já traz com ela uma bagagem de vida, um conhecimento de mundo. Então, vivências, experiências que ela adquiriu na família. Então, quando a criança já tem uma vivência leitora, ela vai chegar na escola com essa bagagem já meio que pronta. Para o professor, para o educador trabalhar isso, vai ser muito mais fácil. Porque a criança já foi estimulada em casa, no seu ambiente familiar. Quando ela chega no ambiente escolar, que é o momento de uma leitura mais formal, né, dependendo da idade dessa criança, o professor vai só lapidar algumas habilidades. Então, interpretação, linguagem, domínio da própria leitura, que é algo a partir de uma determinada idade, mas que acontece na escola. Né? Então, na verdade, quando a família prepara a criança para isso, quando ela chega no seu ambiente escolar, ela já vai ter uma certa bagagem que aí cabe ao educador lapidar, transformar, incentivar. Aperfeiçoar. Sim, isso. Entendi. Então, ou seja, é meio caminho andado. Exato. Fica muito mais fácil do que ali na escola ter que ensinar, né, ler o livro, com tantas coisas que já pode ser aprendida ali dentro de casa. Exato. Ali com os pais. Sim. E isso é um incentivo, viu, Amanda? Porque às vezes os pais não têm esse hábito e pode ter de uma maneira tão gostosa, não é mesmo? Sim, de uma maneira prazerosa, né? Prazerosa. Fazer, deixa um momento em família, né? Exato, exatamente. Nós vamos ter que dar um breve intervalo e nós voltamos com essa lindeza da Amanda. Ela é professora de pedagogia, coordenadora de pedagogia. Ela também é coordenadora pedagógica da educação infantil da Dinâmica, da Escola Dinâmica Alice Nades Azul. Isso. Eu não esqueço, porque muitas vezes eu escrevi o cabeçalho. Fique aí para vocês verem aí no segundo bloco esse papo que vai, ó, tem chão aí para acabar. Um beijo, até daqui a pouco. Estamos de volta no segundo bloco do programa Espaço Família. Quero mostrar para vocês o meu look da Patrícia Berbari Store, essa saia linda verde de babado, essa blusa de lurex. Obrigada, Pati. Além de uma amiga querida, ela também tem uma loja com várias roupas que você pode ver online, você pode ligar para ela leva na tua casa. Ela tem muito bom gosto, vale a pena. Quero agradecer também ao Matheus Charlot, seu clube. Eles tem um salão na Avenida Itália, aqui em Taubaté, e é muito legal o espaço e o Matheus trabalha lá. Ele é um maquiador de primeira. Obrigada, viu, Matheus? Quero agradecer também a Sheila Prado, ela que enrolou meu cabelo, ela é uma amiga também, e ela faz tudo com muito carinho. Ela e o Bruno, eles têm um salão juntos, marido e mulher. Também entre aí para vocês conhecerem, Sheila Prado. Também a Paola Mesquita, com esses acessórios lindos, fez um sucesso, o brinco aqui verde de flores. Obrigada, Paola. E também, para finalizar, olha quantos parceiros, gente. Eu adoro isso, porque é um jeito que eles me abençoam e eu também abençoo eles. É a Patrícia Lanfranchi, ela é consultora de moda e de estilo e ela que me dá as dicas aí do que combina, daquilo que não combina, porque senão a gente dá vários furos, né, Amanda? É que não é a nossa área, Não é a nossa área, né? E tudo hoje parece que é bonito, né? A gente vai colocando, Verdade. Precisa de uma ajudinha.
Então, vamos continuar falando sobre a leitura em família. Nós estávamos dizendo que o quanto que é importante dentro de casa haver esse incentivo, mas tem que ser coerente, né? Você tem que ler para o seu filho também imitar, porque os filhos imitam os pais. Exato. E que esse momento da leitura pode ser um momento tão gostoso que a gente tem que praticar para ele acontecer. Exato. Dentro de casa. E quais os desafios que os pais e também a escola enfrentam para formar um filho ou aluno leitor? Amanda, fala para nós. Então, eu acho que o maior desafio é despertar na criança o prazer pela leitura. Sim. Né? E mostrar para a criança, fazer com que ela entenda que a leitura é algo que só traz benefícios e que não deve ser uma obrigação, não é um castigo. Sim. Né? Então, acho que esse é o maior desafio, porque quando você tem prazer, quando você está motivado, o processo vai acontecer naturalmente. Verdade. Né? E hoje a gente vive um mundo totalmente tecnológico, onde os livros competem com a tecnologia, com tablets, com celular, né, que as crianças acabam tendo acesso. Então, acho que o primeiro desafio é esse, fazer a criança entender os benefícios da leitura e fazer com que ela leia com vontade, leia com prazer. Com prazer. Né? E isso, se a gente faz isso com prazer, elas vão ter também. Exato. E às vezes o que acontece em casa, eu sempre falo antes de dormir, eu falo assim, hoje nós vamos, como não é sempre assim, na semana a gente acaba fazendo umas 2 vezes, hoje vamos para o quarto, a gente vai ler. Isso. Qual quarto nós vamos primeiro? E fazer daquele um momento especial. Sim, né? Fazer com que a leitura aconteça de uma forma espontânea, vira também uma brincadeira. Exato. Deixar o seu filho escolher aquela história que ele quer ler, escolher o livro. Sim. Tudo isso faz parte. Eu acho que não ser uma coisa meio robótica, né? Assim, automática. Exato. Vamos lá ler um livro agora porque a gente tem que ler um livro. Exato. Não vai funcionar. Né? Esse direito de escolha que você comentou, em casa, né, na família, ele é mais fácil de acontecer. Né? É difícil um pai e uma mãe falar, eu vou ler esse agora para você e vai ser esse. Isso, né? Na escola, nas escolas que eu digo assim, no geral, ainda é muito comum o professor escolher o livro. E essa leitura, ela vai ser transformada numa nota. Porque o aluno vai ler o livro, depois ele vai ser avaliado pelo livro que ele leu. E aí isso é um equívoco que é comum acontecer na área da educação. Então, assim, como que eu vou despertar o prazer se eu vou ler algo que eu não queria? Eu não queria ficção, eu queria ler um romance, por exemplo. Né? Isso dependendo da idade. Então, o direito de escolha também faz a diferença. E um outro desafio é a gente resgatar a leitura que às vezes ficou perdida para a gente. Então, às vezes, na nossa infância, ou pode ser que o adulto tenha sido privado da leitura infantil, então, enquanto criança, ele não teve acesso, ou pode ser que ele teve acesso à leitura, porém de uma maneira inadequada. Não nesse caminho de ser uma leitura prazerosa, de ter os momentos em família. Então, se ele cresceu com esse hábito, dificilmente ele vai conseguir passar isso para os filhos. Então, esse é o segundo desafio, resgatar no adulto o prazer e o hábito pela leitura. Pelo menos que pense assim, né? Eu vou fazer também pelo meu filho. Isso. Eu vou fazer esse momento a gente se conectar. Vou fazer um momento em que nós vamos estar juntos. Né? É uma forma de você também se sentir incentivado para ler. Porque às vezes você não teve isso na sua infância, daí você reproduz. E a gente vai agindo no automático. O automático você não precisa pensar para fazer, você faz no automático. Agora, quando você tem que ter novos hábitos, daí você tem que deixar aquele antigo para fazer um novo. E às vezes aquele momento só de televisão, um momento só do eletrônico, pode se tornar um momento tão gostoso. E nós pais nos surpreendemos nesses momentos. Porque a gente dá risada. A gente abraça, a gente beija. A gente chama atenção, porque tem hora, por exemplo, eu tenho 2, um pula de um lado, outro pula do outro. Mas é tão gostoso. É muito bom. É um momento tão rico, né? Tão rico. E acima de tudo, os pais perceberem que além da leitura ser esse momento familiar e lúdico, porque ele é um momento descontraído, né? É um momento que vai contribuir para o desenvolvimento pedagógico do filho. Né? A escola pensa primeiro nisso, mas os pais também podem pensar nisso. Né? Isso no futuro, em redações de vestibulares,
Por incrível que pareça, a leitura interfere na matemática. Claro. Porque para você resolver uma situação, um problema da matemática, não basta você saber o cálculo. Você tem que saber, peraí, essa situação, problema é de adição? É de subtração? É interpretação. E onde começa a interpretação? Sim, na leitura. Essa leitura. Né? Quem lê muito escreve facilmente. Isso. Quem lê muito fala bem, Exato. se comunica com facilidade. Exato. Então, até mesmo numa entrevista de emprego amanhã, tantas coisas, né? E eu quero que você feche aqui falando das dicas que você pode dar aqui para incentivar a leitura. Tá. Olha lá naquela câmera e fale. Então, vamos lá. A primeira dica é a família escolher um lugar calmo e um momento tranquilo para essa leitura. Né? Se a criança está muito agitada, se ela está brincando, a chance dela querer ler um livro naquele momento vai ser pequena. Sim. Né? Então, saber escolher o momento certo pode ser, por exemplo, numa hora de sono, antes de dormir. Ideal. Né? Isso é uma dica que ajuda bastante. Sim. Segunda dica, visitar em família bibliotecas e livrarias. Um programa super cultural, uma delícia. Né? Um momento rico de aprendizado. Então, essa é uma outra dica que funciona. Terceira dica, conversar com o seu filho sobre o livro que foi lido. Então, se ele ainda não é leitor, se ele ainda não lê e você vai contar a história para ele, eu faço isso com a Marcela, de 3 aninhos. Sim. Né? Ela ainda não sabe ler, então eu leio para ela e depois eu pergunto, vamos relembrar a história? Qual é o nome do livro que a mamãe leu? Olha que legal. Começa pelos mais básicos. Sim. Né? Essa história fala do quê? Aí a criança vai te responder. E o que acontece com essa personagem? Né? Aí, naturalmente, a criança vai dando esse feedback. Sim. Então, ter essa conversa, essa troca, né? Esse diálogo. Isso, faz ela pensar, né? Para responder. E assimilar, entender o que foi lido. Muito né? legal, adorei a dica. Essa é uma dica boa. Muito boa. E a outra dica é apresentar para a criança o máximo possível de variedades de gêneros textuais. Então, se hoje você contou, por exemplo, um conto de fada, num próximo dia você pode ler uma poesia, você pode trabalhar uma fábula, né? Sim. Pode trabalhar um conto. Então, assim, mostrar para a criança que a leitura é um mundo muito amplo. Tem vários, como você disse, a poesia é algo que eu nunca li. Sim. E tem uma diversidade. Manu, nossa, é lindo. Quando eu falei no início que a literatura é uma forma de arte, na hora que a gente lê uma poesia, a gente percebe isso. Se emociona. A rima, a sensibilidade, sim, né? O contexto. Então, muito isso legal. é algo... Vamos falar, deixa aí o endereço da Escola Dinâmica, que você atua como coordenadora pedagógica infantil. Brilhantemente, eu estive lá, Obrigada. Levei o livro e o quanto que você foi atenciosa e como você se destaca na escola, de verdade. Obrigada, Não estou falando Manu. que eu estou na sua frente, eu falo isso dentro da minha casa e falo isso para muitos. Deixa o telefone para as pessoas entrarem em contato com você. Tá, então a Escola Dinâmica fica na Rua Chile, no bairro Jardim das Nações, em Taubaté. O telefone é 3632-7722 ou 99795-8997. Redes sociais, pode falar? Claro, por favor. O Facebook é facebook.com/edinâmica e o Instagram Dinâmica TTE. Ai, que delícia, gente. É uma escola que eu amo muito, de todo o meu coração. Obrigada. Obrigada por vocês terem vindo, você ter vindo. Obrigada por eles terem liberado, assim, você tinha tanta coisa para fazer. Sim, obrigada mas deu certo, por você é um prazer. É uma honra te receber, viu? Muito obrigada. Um beijo, Amanda. Obrigada, você é uma querida. Obrigada. No terceiro bloco, eu vou receber a Viviane Ferreira. Ela é professora de Educação Física e vai dar dicas de brincadeiras aí pra gente brincar com as crianças dentro de casa. Não saia daí. Oi, estou de volta com o programa Espaço Família, no terceiro bloco. Tenho uma amiga querida também, eu falo isso sempre, mas é porque é verdade. Eu trago as pessoas que eu amo, as pessoas que convivem comigo. A Viviane Ferreira, ela é professora de Educação
Física, e ela vai dar várias dicas de brincadeiras de baixo custo para a gente brincar com as nossas crianças. Vivi, obrigada por você ter vindo, a gente faz parte do mesmo corpo, da mesma igreja, que honra te receber, uma mãe dedicadíssima, querida, obrigada, viu? Eu é que agradeço, Manu, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, só estou rouca, como todo professor de educação física. Verdade. No final do ano. É verdade. A doação é imensa. É verdade. E vai acumulando também, né, canseira, enfim. Vai. Eu vou te ajudando aqui. Me ajuda. Queria muito que ela viesse, ela me ligou e falou, Manu, será que dá para eu ir? Eu tô rouca. Eu falei, vamos sim, eu te ajudo e o programa vai ficar lindo. Não Legal. vai, Vivi? Vai, então, 100%. Vamos embora. Então vamos lá. Quais as brincadeiras de baixo custo que você sugere para os pais brincarem dentro de casa? Os pais hoje em dia precisam brincar com as crianças. Sim. O celular ele tem que sumir um pouco. Isso. Então, assim, você tem muito material rico dentro da sua casa. Sim. Você tem garrafa PET, ela pode se tornar um boliche. Ela pode se tornar um vai e vem. Sim, aquele de uma puxar. brincadeira super antiga. Você pode pôr numa caixa de papelão, fazer um labirinto com bola, para que a criança tente passar a bolinha por dentro. Sim. Você tem peteca, você tem bola, corda. Bola de Quem gude. brinca de corda? Sim. Bola de gude. Essas atividades são prazerosas. E você pode confeccionar junto com seu filho. Participar da brincadeira antes, durante e depois, não é? O legal é isso. Uma briga enorme dentro de casa, até mesmo com a minha filha, é assim, ela quer pintar. Isso é bom e é muito legal. Só que, como? Vai fazer sujeira. Sofá, tapete. Mão, roupa. Então, o que é legal vocês fazerem? O Yakult, você coloca a tinta, coloca uma esponja em cima, Na boquinha. uma espuma na boquinha, coloca um elástico, vira um cartucho de tinta guache. Sim, nós temos a foto aí também. Isso é muito legal. Muito legal. Outra atividade super interessante é o piquenique. Vamos comer junto? Vamos dividir, vamos mostrar tudo que a gente pode comer e que é saudável. É lógico. O mais importante é Vira isso. uma brincadeira. Vira. E uma coisa que a gente conversou no WhatsApp antes de vir para cá é que são brincadeiras que você pode fazer isso dentro de casa. Às vezes você pega uma época aí que só chove e isso você fica desesperado. O que eu vou fazer com meu filho? Brincar dentro de casa. Por que não fazer um piquenique? Pôr no chão ali a toalha e ser na sala ou ali na varanda. Eu moro em apartamento, pode ser assim naquela parte da Muito sacada. legal. Já viram para eles, já é uma sensação, não é mesmo? E além disso de ser baixo custo. Muito barato. Porque hoje você sai com criança, gente, como gasta, eles veem tudo, né? Não tem jeito. Se você sai, vai ao shopping, você não consegue, é muita informação visual. Isso. Então, eu acho que a afinidade entre a família está precisando. Sim. A gente precisa trazer a família junto, né? Sim. Para que isso aconteça. E os pais podem ajudar a confeccionar. São coisas que a gente tem em casa, que você disse, e é um jeito da família participar. Não é mesmo, Vivi? Quem não tem uma garrafa PET em casa? Você consegue fazer um boliche com as crianças ali facilmente. Você consegue usar corda de varal, você tem prendedor de roupa, você consegue dentro de casa fazer mini gincana. É muito amplo. Hoje você consegue. Eu adorei quando você falou da caça ao tesouro. Caça ao tesouro. Dentro de casa. Dani, nós vamos fazer isso. Sabe por quê? Sim, porque é muito bom. Porque é um jeitinho, às vezes, que você tá ali. Vamos brincar do negócio? Vamos brincar de caça ao tesouro? Caça ao tesouro você pode fazer com frutas. Você pode adorei. enumerar, esconder as frutas, porque se você colocar chocolate, não é legal, vamos ser fitness um pouco. A criançada não quer, mas outras coisas você pode esconder também. Isso rende horas de brincadeira. Horas de brincadeira. Jogo da velha. Jogo na velha é super legal. Com palitinho, não foi? Com palitinho, tampinha de garrafa. Você faz ali xizinho, bolinha. Pronto, formou isso. Sim. E as crianças hoje estão muito acostumadas. Se bem que em casa isso não acontece, não é demagogia, não. A gente não tem o hábito de ficar dando presente, não. E assim, as crianças são muito acostumadas a ganhar presente, brinca um pouquinho e joga num canto. Né? Vira na caixa, às vezes é um presente que quer tanto e depois, não, vamos aprender a fazer.
vamos fazer junto. E depois ter aquele carinho, olha, eu fiz, não é uma delícia? É muito legal. E desenvolve Casinha, outras você coisas. Faz muita coisa. Coordenação motora, agilidade, equilíbrio, lateralidade. São várias coisas. As noções para a criança aprender a esperar, a cooperar, a dividir. Isso são coisas importantes para se desenvolver. Que é dentro de casa que aprende. Dentro de casa. Não adianta a gente achar que isso é só... Você, como professor de educação física, você deve ter dificuldades com alguns alunos que não sabem isso. Às vezes, se a mãe estivesse ensinando lá dentro de casa, que é um desafio se ensinar, né, Vivi? Mas, pelo menos, já consegue compartilhar de maneira diferente e a gente já pode ali, na brincadeira, ensinar. A criança, ela tem uma necessidade de brincar. É brincando que ela vai aprender. É brincando que ela se desenvolve. Nas brincadeiras, ela vai gerar situações onde ela vai comunicar, ela vai se expressar. E isso é muito criativo na vida deles. Fora que o laço familiar vai ficar muito bem nutrido sobre isso. Sim. É preciso brincar. Sim. Hoje, os brinquedos que a gente compra são bons, mas o que você pode produzir, e o mundo precisa disso. Sim. Por que não reciclar? Sim. Às vezes você dá um brinquedo, dá uma boneca, o que a criança pega? A caixa. Então vamos criar, você pode fazer uma casinha para sua boneca, um hotel, um avião. Sim. Tem muita coisa para fazer. Outro dia chegou em casa aquelas caixinhas de compra de supermercado e daí eu dei a caixa para eles e falei, desenhe o que vocês quiserem aí na caixa. Nossa, eles gastaram pelo menos meia hora ali. Tudo bem que um queria a mesma coisa, aquilo que você acabou de falar, mas é um tempo tão especial que você faz isso no tapete da sua casa. Faz. E o que você gastou com isso? Nada. E o que você está ensinando? Um monte de coisa. Senta junto e brinca. Porque é fácil você falar, pega a caixa e faz. A criança também não vai fazer. Se você estiver junto, daí ela brinca mais tempo, não é? Muito melhor. Vale muito esse tempo que você tem com a criança. Muito importante. Então é isso, Vivi. Acho que a gente falou tudo. Você quer falar mais alguma coisa relacionada a isso? É um tempo onde os eletrônicos se destacam e é um momento especial, onde os pais podem estar com os filhos, confeccionando seus brinquedos e fazer desse momento um momento pra lá de especial. Isso aí. Deixa o seu contato. Se alguém quiser tirar alguma dúvida lá no seu Instagram, fala pra mim. Você lembra de cor? Eu tenho Face. Você fez? Então vai lá. O meu Facebook, pessoal, é Viviane Ferreira. Se quiserem meu telefone também, se quiserem. Sim, pode dar. 991413824. Se precisar de ajuda, com mais ideias, eu tenho muito a agregar. E a Vivi, ela também está com a gente lá no Ministério Infantil, adora criança, tem filho. E quem sabe aí uma nova empreendedora nessa área, né, Vivi? Com a criançada. Um grande abraço, obrigada por você ter vindo, pelo seu esforço de chegar assim, rouca. Obrigada, viu? Cheguei vitoriosa. E deu show, falei que você ia dar? Dei show. Muito obrigada a vocês que nos acompanhem. Espero que vocês estejam gostando. Para a gente é um prazer, uma honra receber essas pessoas tão queridas, pessoas que vêm aqui e falam com o coração, falam com a vida, uma vida coerente. A gente tem tanto cuidado de convidar as pessoas e a gente quer fazer esse programa ser cada vez mais espontâneo. É para vocês terem um cheirinho do que a gente vive fora das câmeras, essa amizade, essa cumplicidade, viver uma vida que agrade a Deus. Muito obrigada por vocês estarem aí comigo. Um beijo especial. Deus abençoe a família de vocês. Até mais, até o próximo programa. Tchau!